Olá pessoal, boa noite. Voltamos aí com o nosso podcast, mais uma vez aí com a nossa estrutura. A gente está no ar, vamos fazer um apanhado geral. A gente está vendo aí um ponto-chave aí no mercado. Os preços da Bitcoin, quem sabe aí eles podem iniciar uma trajetória baixista, quem sabe essa trajetória já aconteceu, já começou, já está se desenrolando, a gente chegou até quase os 10k, um pouco abaixo disso. Nós temos aí uma expectativa de que, caso se confirme a tendência de baixa, que a semana seguinte então seja uma semana de baixa. Infelizmente a gente espera estar errado e nós vamos mostrar isso para vocês agora. A gente entra aqui no gráfico direto da OKEx Bitcoin em Tether, no gráfico de 1 hora. Então o que está acontecendo? Primeira coisa, configuração das médias móveis. Vocês que estão acompanhando o nosso podcast já há mais tempo já devem estar a par disso daí. Nós não estamos mais numa configuração altista, nós estamos numa configuração neutra com viés de baixa, tá? Então, viés de baixa por dois motivos. Primeiro, que os preços aqui eles estão brigando com a média móvel diária, que é a menor das três, isso é ruim. E nós estamos aqui com a média móvel semanal aqui numa tendência de baixa, aqui declinando, né? Tendendo a cruzar para baixo a média móvel mensal, e aí sim a gente entra numa configuração baixista plena, que é média móvel mensal acima da semanal, acima da diária, e os preços então abaixo da média móvel diária. Isso aí é configuração baixista plena. Dentro dessa configuração a gente pode perder aí tranquilamente 1000 pontos ou mais, tá? Então, numa situação dessa a gente pode testar, quem sabe, os 8k. Nós não estamos colocando isso como suporte ou como alvo, a gente está dando um exemplo do tipo de queda que a gente pode ter. Então, essa aqui é a primeira situação. Então, nós temos aí as médias fora de uma tendência altista, a gente perdeu elas aí nessa última queda que a gente teve e não conseguimos recuperar o nível. É muito cedo ainda para dizer que a gente está numa tendência de baixa ou que perdeu a tendência de alta, claro que é. A gente pode a qualquer momento ter um disparo aqui, romper essas três médias aqui rapidamente e chegar ali na casa dos, vamos olhar aqui, dos 9k6, por exemplo, um fechamento de hora acima dos 9k6 nos coloca aí acima dessas três médias. A gente recupera a configuração altista em algumas horas, não tem ali grandes problemas. A questão é se existe uma possibilidade disso acontecer, a gente acha que ela é pequena. Então a gente deve ter uma dificuldade de romper para cima a média móvel mensal. Média móvel mensal nesse momento aqui orbitando logo abaixo dos 9k5, 9.470 e a média móvel diária 9.428. Então, de uma maneira um pouco mais ampla, a casa dos 9k4 deve nos hospedar por mais tempo. A gente pode ter uns mergulhos até o 9k3, mas não deveria descer muito além disso, tá? 9.350 é um mínimo razoável, 9k3 já é um prenúncio aí de um mergulho maior, né? Até 9k3 dá para chamar de recuo, na nossa opinião. Além disso, nós temos aí uma queda. Então a gente tem que ficar atento, porque a gente pode ter um movimento que nos leve a revisitar esses fundos aqui em fechamento de hora, logo aí aos 9k100. Isso pode acontecer sim, tá? Nós achamos que agora entre sábado e domingo a gente tem aí uma chance de fazer uma alta, ter uma movimentação altista, e aí nós vamos ficar dependente da abertura dos mercados, em especial aí Wall Street, para ter uma ideia da direção dos preços. Nós vimos aí nessa semana que Wall Street em alta levou os preços da Bitcoin a subir, virando lá o sinal, virava aqui. Esse foi um ponto que a gente chamou atenção no nosso último vídeo. O volume nessas últimas 2 horas ele caiu bastante, ok, mas na média nas últimas horas nós estamos com volume razoável aqui na OKEx. A OKEx está bem posicionada em volume nas últimas 24 horas junto às demais exchanges, ela fica em torno ali da 5ª posição, a Binance fica ali entre as 3 primeiras, a OKEx fica entre a 3ª e 6ª posição. Então nós estamos falando aí de 2 bilhões de dólares por dia que a gente tem acompanhado, 3 bilhões a Binance, então não fica muito atrás, então chega a ser bastante representativo. E esse aqui é o Bitcoin Tether, é o par mais líquido deles. Vamos dar uma olhada no diário, vocês me desculpem aí a demora, a delonga aqui no
gráfico de 1 hora. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico diário. O que nós temos? Primeiro a gente desativa as médias. E aí a gente vê o seguinte, nós fizemos uma movimentação até o topo com alguma dificuldade aqui nos últimos períodos. Nós tivemos uma queda com bastante volume reforçada pelo dia seguinte, apesar do corpo do candle ficar menor. Então, mostrando aí um nivelamento dos preços. Depois nós tivemos um dia de alta, mas com bem menos volume. E agora, então, esse dia de hoje, agora é praticamente 20 horas, 19 horas e 58 minutos. Então, nós estamos aí a 7 horas aí do início desse dia. Nós ainda temos aí praticamente 3, 4 vezes mais de tempo, mas vai ser um dia de fraco volume se a projeção do dia continuar proporcional ao que já aconteceu em termos de volume de negociação. Nesse caso, nós provavelmente vamos ficar com os preços por aqui, nesse mesmo nível, aguardando aí uma movimentação de Wall Street, que começa então domingo de noite os mercados asiáticos e daí já com os futuros sendo negociados por SP 500 e aí a partir de segunda-feira, 11 horas horário de Brasília, a gente tem a abertura dos mercados lá nos Estados Unidos e aí sim nós temos então um driver mais forte para os preços da Bitcoin. Olhando aqui no gráfico diário, a gente vê que no nível que nós estamos é praticamente o fundo que nós tivemos aí, os 9K4, ele corresponde ao fundo que nós tivemos aqui nessas últimas semanas aqui. Então, perder esse nível num fechamento diário é muito ruim para os preços da Bitcoin. Isso pode nos levar a uma queda maior, que pode vir a chegar aqui logo abaixo dos 9K, a gente veria aqui os 8K9 já praticamente, 8K9. Então, logo abaixo dos 9K, a gente poderia ter um mergulho e tocando novamente aqui essa fantástica linha de tendência de alta aí, que foi formada, quantas vezes a gente já falou isso aí? Fevereiro de 2019, tá? Então, ela tem já 1 ano e meio, praticamente, de vida. Essa linha de tendência de alta, ela segue válida, segue dirigindo os preços. Felizmente é uma LTA, não é uma LTB, né? É uma linha de tendência de baixa. Então, a gente não pode descartar esse mergulho. Olhando para cima, a gente vê os 10K como uma resistência natural. Essa é a leitura do gráfico diário. Vamos dar uma olhada no gráfico semanal e aí sim a gente tem aqui um indicador importante que a gente quer mostrar para vocês, que é o MACD. Aqui a OKEx, ela alterou o seu layout aqui, a forma de chamar, a gente chamava sempre via botão direito, mas não tem problema. Vamos olhar aqui o histograma MACD, a gente quer mostrar para vocês o que está acontecendo. E aí a gente vê aqui o histograma está nesse momento em 250, semana anterior 265, anterior 260, anterior 234. Então a gente vinha numa ascendência e na semana atual, que ainda não terminou, termina amanhã às 13 horas, então nós temos aí 17 horas até o final do dia, até o final da semana também, e aí confirma então esse candle e essa barra do histograma. Nós, fechando a semana como estamos, nós perdemos a nossa tendência de alta. Porque o nosso indicador semanal é a declividade do MACD. Nós ficamos com um MACD com histograma em declive, ou seja, uma inclinação negativa. Nós precisamos uma alta que corrija isso nas próximas 17 horas. Claro, às 21 horas do domingo fecha a semana na Binance, que também confirma ou não essa sinalização. Então a gente precisa esperar lá o fechamento da semana para confirmar o histograma do MACD semanal. Então tudo isso aí depende dessas confirmações. Claro, isso aqui não é 100% correto, mas isso tem tido um excelente histórico nesse nosso acompanhamento aqui nos últimos, desde 2019 para cá, até um pouco antes, final de 2018, foi excelente indicador o MACD, então nós seguimos usando ele, tá? Então qual é a nossa postura? A gente colocou já os tops curtos aí nas nossas posições, esperando aí um mergulho.
Caso essa tendência se confirme, a gente sai, a gente recompra mais embaixo, fazer o que? É a vida. E do contrário, caso tenha uma reação, a gente está então preparado, já está posicionado com parte do capital para capitalizar numa eventual alta. Mas a gente vê aqui os 10K3 como resistência e, claro, a LTA como suporte imediato no diário e no semanal. No gráfico de 1 hora, a gente volta para cá, ativa as médias, a gente comentou com vocês, a casa dos 9K4, então, está fazendo a hospedagem dos preços, tá? A gente deve ter fundo em 9K4 e topo, então, em 9K5, não, diria um pouco a menos por causa da média móvel semanal, mas é muito importante que a gente tenha um pouco mais de volume que desapareceu nessa hora e na anterior para estar fazendo o rompimento. Pessoal, isso encerra Bitcoin e aí a gente vem aqui para o Brasil e a gente dá uma olhada no dólar. O dólar aqui, ele fez um fundo, voltou a subir, estamos em 5,5, ele chegou a 4,90, 4,87. Como isso aconteceu? A gente já comentou isso aqui, a gente, claro, opiniões, né? Mas números não dependem de opiniões. Está aqui o dólar index no diário, olha o que aconteceu, o dólar fez um fundo lá fora. A gente comentou isso, o dólar lá fora dirige o dólar aqui dentro. Isso está acontecendo aqui, a gente chegou até os 96, estamos agora logo acima dos 97, a gente chegou até 97,5. Então o dólar fez um fundo lá fora e esse fundo lá fora se refletiu num fundo aqui dentro. Então a gente volta aqui mais uma vez para ver essa coincidência. Claro, essa linha aqui de tendência a gente identificou ela justamente a partir desse fundo, não tem grandes mistérios nisso, mas mostra o que? A dependência do dólar aqui do dólar lá fora, isso que a gente comenta, tá? Então não adianta, isso não é o governo, isso não são as políticas, isso não é isso, o dólar lá fora é o principal driver. Uma vez que esse driver lá está estabelecido, aí como secundário tu tem sim as medidas aqui, em especial de déficit, etc. E endividamento, déficit orçamentário e endividamento corporativo em moeda estrangeira. Por quê? Porque essa é a grande demanda por moeda estrangeira. Não é a população indo viajar para a Disney que precisa de dólar para pagar a passagem. Ela vem do endividamento corporativo em dólar e do endividamento soberano em moeda estrangeira, que tem que ser pago comprando em dólar, não importa qual é a moeda lá fora, que a dívida foi feita, desde que não seja o nosso real. É isso, e aí por fim então a gente entra na Bitcoin em reais, os preços aqui segundo o mercado Bitcoin, a gente vê eles fazendo um fundo, chegando perto aqui dos 45K e subindo. Com esse movimento altista no dólar, que provavelmente se confirma na segunda-feira, vamos ver se o mercado continua com esse ímpeto aí de recuperação no dólar lá fora e aqui dentro por conseguinte. A gente fez então um fundo assumindo essas premissas, logo acima aqui dos 46, na realidade logo abaixo dos 47, e a gente tem espaço para subir desde que a Bitcoin se mantém no nível atual. Então a Bitcoin se mantendo no nível atual em Tether, nós temos aí uma possibilidade de revisitar, quem sabe, os 52, tá? Daí a gente pode aí basicamente projetar a variação do dólar diretamente na variação da Bitcoin. Pessoal, essa foi a nossa análise. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado pela audiência. Não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Vocês têm aqui Hello Wild Horses, tanto no Twitter quanto no Telegram. Então, muito obrigado mais uma vez. Bom domingo, boa semana. Tchau.